Olha lá, gente. Onde ele teve que entrar. Dentro da água pra soltar a linha lá, ó. O peixe pegou, a gente não viu. Ela tava bem ali esticada ali, ó. E ela tava lá onde tá a Ana lá, ó. Parada. Aí passou por cima desse trem aqui. Olha lá. E ele entrou lá pra soltar a linha, mas soltou. A água tá fria? Tem sinal com bicho todo aqui, ó, capivara, ó. É. E é isso aí, agora Olha conseguiu aí, Melissa, o que você tá fazendo? desembaraçar. Olha lá, Me assustar, né, conseguiu. Assustou? Ai, não posso ficar bolsando muito, porque o rapaz tá só de bolsando as cuequinhas dele. Não deixar vocês verem, não. Eu deixo, não. Ui! Só que... Conseguiu, Ana? Conseguiu? Você pegou boiada? Pronto. A secretária aqui. E é isso. E aquela